Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar retomando as nossas atividades a partir do estudo, da diferenciação das obrigações, certo? Finalizando a nossa parte de noções gerais. E aí eu gostaria de primeiro trabalhar com vocês alguns aspectos, que a doutrina ela vai chamando a atenção sobre como é que eu posso diferenciar as obrigações com outros universos, do ramo do direito civil. Primeiro, nós sabemos que para que se conceitue, para que se apresente uma relação obrigacional, a gente precisa necessariamente da presença de sujeitos. Então, eu preciso ter, como eu já coloquei para vocês nas nossas últimas aulas, a bipolaridade, ou seja, eu tenho que ter polo passivo e polo ativo para que então eu reconheça que ali há, de fato, uma relação obrigacional. Tá? Quando eu tenho o mesmo sujeito ocupando os dois polos, eu não vou ter obrigação, certo? Inclusive, se eventualmente esse mesmo sujeito vier a ocupar esses dois polos dentro de uma obrigação, esse cenário ele é tido como um cenário até mesmo de extinção daquela relação, certo? Então, não há possibilidade de que uma única pessoa ela seja credora e devedora de si própria. Tá? Então, aqui a gente não vai ter obrigação. Eu preciso ter bipolaridade porque eu preciso ter os dois polos, tá? Além dessa situação da bipolaridade e essa presença do sujeito, por vezes a doutrina ela tenta diferenciar, e apresentar algumas diferenças entre o que seria esse direito das obrigações com também os direitos de personalidade. Tá? Então, aqui eu preparei um quadrinho para vocês, para a gente trazer algumas diferenças conceituais, para que nós possamos perceber que a obrigação vai ser um universo, e os direitos de personalidade eles vão ser um outro universo completamente distintos. Não obstante, eu precise necessariamente da presença de sujeitos dentro de uma relação obrigacional. Tá? O que é que a gente pode observar inicialmente, certo? Nós vamos ter, dentro da relação obrigacional, a perspectiva do patrimônio. Tá? Então, como eu já coloquei para vocês, também no estudo dos elementos das obrigações, a gente precisa necessariamente dar um condão patrimonial para aquela relação jurídica, até mesmo porque a responsabilização ela vai ser uma responsabilização patrimonial e nunca pessoal, certo? Então, essa é a primeira característica. Um outro cenário que vai nos apresentar é que os direitos de personalidade, como nós vimos nos semestres anteriores, no estudo de direito da parte geral do Código Civil, eles vão ter um condão extrapatrimonial. Essa extrapatrimonialidade, ela vai me indicar que eu não tenho uma mensuração econômica para um direito de personalidade. Então, eu não vou ter como determinar um valor para um determinado direito de personalidade, certo? Claro que, como nós sabemos, eventualmente, se esse direito de personalidade ele sofre um dano, aí esse dano pode vir a ser indenizado, certo? É diferente de você indicar um valor para um direito de personalidade, indicar esse direito de personalidade como um condão patrimonial. Uma outra situação que a gente pode apresentar é que eu vou representar os direitos de personalidade sobre a perspectiva erga omnes. O que seria isso? São direitos oponíveis a todos. Logo, todo mundo, de modo generalizado, precisa respeitar o interesse dos direitos de personalidade do outro, tá? Sem necessariamente estarem dentro de uma mesma relação jurídica ou não. Diferente dos direitos obrigacionais, que, por regra geral, eles vão ter a característica de serem interpartes. Só vai interessar para os sujeitos que compõem aquela relação jurídica, certo? Um outro cenário que a gente vai trazer de diferenciação é reconhecer que as obrigações, regra geral, elas vão ser prescritíveis. Portanto, o sistema ele vai nos apresentar um prazo para que o interessado exija o comportamento do outro, certo? Então, genericamente, se eu imaginar uma obrigação de pagar quantia, então o sistema vai me indicar um prazo pelo qual
o credor, ele poderá exigir que o devedor pague aquela quantia, tá? Já que eu considero esse crédito como um direito subjetivo, certo? Nos direitos de personalidade, nós não teremos a prescrição, tá? Eu vou reconhecer que os direitos de personalidade, eles serão, na realidade, imprescritíveis. Então, não há um prazo legal, um momento oportuno que o detentor daquele direito vai exigir um comportamento de um terceiro, exigir um comportamento da outra parte, certo? Por exemplo, vamos imaginar uma ação que você está discutindo, você está pleiteando o reconhecimento de paternidade, tá? E tendo o deferimento, né, desse reconhecimento de paternidade, o direito ao nome, que é um direito de personalidade, ele é imprescritível. Então, a qualquer tempo, a qualquer momento, há a possibilidade de se fazer essa investigação de paternidade, certo? Diferente situação ocorre se eu estou investigando a paternidade e eu também estou pleiteando que seja determinado o pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, o crédito alimentar, ele, por ser um direito subjetivo, ele vai estar submisso à prescrição, certo? E aquela obrigação de pagar, ela vai ter a característica de prescritibilidade, diferente do nome, né, do reconhecimento do direito de personalidade do nome, ainda que a gente tenha o mesmo processo, tá? Um outro cenário que nós podemos chamar a atenção é a situação acerca da transmissibilidade. Eu não tenho transmissibilidade em direitos de personalidade. Muito pelo contrário, eles vão ser intransmissíveis. Aquele direito que é de Bárbara, somente em tese será de Bárbara. Não há possibilidade de que eu transmita o meu direito de personalidade para o outro, certo? Diferente da situação da obrigação, que, regra geral, as obrigações, elas serão transmissíveis, tá? Eu só vou ter ressalvas em situações de obrigações personalíssimas, que a gente vai estudar mais na frente. Mas, genericamente, eu posso ter uma transmissão da relação obrigacional, seja por um ato que a gente vai chamar de intervivos, ou seja, durante a vida, né, naturalmente. Então, o sujeito, ele transmite o seu crédito ou o sujeito, ele realiza uma assunção de dívida, tá? E aí você vai ter uma alteração nos polos, tanto passivo ou ativo daquela relação obrigacional, ou eu posso vir a ter aquela transmissibilidade causa-mortes, que vai se operar em razão da sucessão, certo? E aí nós vamos chamando atenção também para outras situações. Por exemplo, os direitos de personalidade, eles vão ser indisponíveis, eles serão impenhoráveis, eles serão incompensáveis, intransicionáveis, irrenunciáveis, incessíveis. Todas essas características, elas vão nos reforçar a ideia de que o direito de personalidade, ele não pode ser, digamos assim, cedido, acordado, diferenciado, deixado de lado, nem mesmo pelo titular daquele direito. Então, é como se todo o sistema, ele protegesse, né, de modo assim, bem imperativo, todos aqueles direitos de personalidade. Diferente do que se ocorre com a obrigação, porque na relação obrigacional eu tenho a possibilidade de disposição, seja a disposição, por exemplo, do meu crédito, né? Eu tenho a possibilidade de penhor, eu tenho a possibilidade de compensação, quando eu vou ter duas pessoas, né, dois sujeitos que são credor e devedor entre si, né? E aí eu posso compensar, tipo, Bárbara deve 100, né, para João, e João deve 80 para Bárbara, então é mais inteligente que eu permita essa compensação, logo Bárbara só vai precisar pagar 20, né, e eu vou ter a extinção das duas obrigações, tá? Basicamente seria isso. Eu tenho a possibilidade de renúncia, né, que é algo que não pode se operar, não pode acontecer com os direitos de personalidade. Eu tenho a possibilidade de ceder, né, então dar o lugar para aquela situação, até mesmo porque essa cessão, ela vai fortalecer a ideia da transmissibilidade, né, diferente da perspectiva do direito de personalidade. E, por fim, a gente chega à conclusão que o direito de personalidade, ele tem, naturalmente, um condão de caráter absoluto, ao passo que os direitos das obrigações, eles vão ter uma característica de serem direitos relativos, certo?
Uma outra perspectiva que a gente pode e deve chamar atenção é a situação que você vai ter uma diferenciação entre o direito de obrigação e o direito real. O que é que seria esse direito real? O direito real, ele está presente no Código Civil, certo? Então, ele é um livro que trata do direito das coisas. Vocês, naturalmente, vão visualizar, vão trabalhar essa temática mais na frente, certo? Então, por hora, eu vou trazer apenas algumas características básicas do que é esse direito real, tá? E como é que eu vou trazer esse direito real para o direito das obrigações. Essas características básicas, elas são essenciais para que a gente compreenda o nosso ponto seguinte, que representam as zonas de confluência entre os direitos das obrigações e os direitos reais. Tá? Primeiro aspecto que eu vou colocar é que os direitos reais eles vão ser direitos que nós chamaremos de taxativos ou tipos. Então, só serão direitos reais aqueles que estão expressamente previstos no artigo 1225 do Código Civil, diferente do cenário das obrigações, porque eu vou dar para as obrigações um condão de ser um direito exemplificativo. Até mesmo porque é pouco crível ou nada crível que o legislador ele possa trazer e tipificar todas as possíveis obrigações existentes no mundo, né? Até mesmo porque as obrigações elas são mutáveis, né? De acordo com a nossa situação da sociedade, a nossa situação econômica, o nosso dia a dia, a necessidade entre os sujeitos travarem novos tipos de relação jurídica, tá? Um outro cenário que a gente vai trazer de diferença é o que nós chamamos de sequela. O que seria essa sequela? Para o direito real, eu vou permitir que haja uma sequela, ou seja, o direito real, ele vai ser, de modo assim, bem genérico, aquela relação, aquele liame entre o sujeito e a coisa, tá? Então, observe, no direito de sequela, eu posso reivindicar aquela coisa onde quer que ela esteja e com quem ela esteja, que já é uma situação que eu não vou ter no direito obrigacional. Por quê? No direito obrigacional eu não tenho sequela. O que eu posso realizar é uma execução daquele pacto. Eu posso perseguir, né, uma sanção patrimonial pelo descumprimento por parte do devedor. Já no direito real, não. Eu posso exercer o meu direito de sequela. Então, se Pedro pega um objeto meu, por exemplo, a propriedade ela compõe, né, esse direito de direito real, então eu posso ir até Pedro e tomar, certo? Pegar para mim de volta o meu objeto, porque eu posso fazer esse tipo de reivindicação, tá? Eu vou dar ainda para o direito real o condão de ser um direito erga omnes, como a gente viu na situação anterior, ou seja, é um direito que eu vou opor a todos, todo mundo, em tese vai ter que respeitar o direito real de todo mundo, diferente das obrigações, como nós já colocamos, que vai ser interpartes. As obrigações, elas possuem o que nós chamamos de forma livre, em regra, ou seja, eu não tenho pelo legislador uma exigência, né, de como é que eu vou reconhecer a legitimidade daquela obrigação, né? Então ela pode ser pactuada de modo oral, ela pode ser pactuada de modo tácito, eu posso exigir um registro ou não, depende bastante da natureza da obrigação que você está firmando. Diferente da situação do direito real, porque ele prescinde a publicidade. Essa publicidade ela vai se operar com o registro. Né? Então, um exemplo bem basicão que nós temos é justamente aquelas pastinhas, né, pastinhas ou envelopes que muitas vezes os cartórios de registro de imóveis se utilizam, onde tem no verso, né, quem não registra não é dono, o que é a pura verdade, certo? Então, se não há o registro daquela propriedade, então não há um titular, certo? Então, não há como você questionar se você não é o titular daquela propriedade, aquilo ali não foi registrado. Ainda que você tenha um contrato de gaveta, ainda que você tenha feito um contrato que você reconheceu a firma de quem lhe vendeu o imóvel, na verdade, só vai ser seu, você só vai ter aquela propriedade quando ela estiver efetivamente registrada. Né? Como eu disse a vocês, no direito real, eu tenho uma relação que vai se estruturar entre a pessoa e a coisa, como, por exemplo, a propriedade é a posse, certo? A possibilidade de você usufruir, de você dispor, de você gozar de um bem, de uma coisa.
E no direito obrigacional, não, eu vou ter uma relação jurídica entre pessoas, entre sujeitos, tá? Inclusive aqueles entes que nós conhecemos como os entes despersonalizados. Eu tenho genericamente um direito que é quirografário, na perspectiva da relação obrigacional, e nos direitos reais eu vou ter o direito de preferência, tá? Que além disso eles vão ter aquela característica que nós chamamos de aderência. Então todas as modificações, todas as mutações, elas vão aderir à coisa. E aí quando você transmite o direito, ele vai exatamente com aquela aderência e aquela inerência junto à coisa. Diferente do cenário da obrigação, porque na obrigação, como eu não tenho uma relação com a coisa, né, eu tenho uma relação entre dois sujeitos e uma prestação. Na verdade, as mutações da coisa, de um modo geral, elas não vão ser interessantes, porque toda a situação ela vai girar em torno da obrigação, certo? Da prestação, tá? O direito obrigacional ele vai se encerrar com o crédito e o direito real, como eu acabei de falar para vocês, ele se encerra com o que nós chamamos de gozo, fruição ou garantia em cima da coisa. Certo? E por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Justamente para a gente reconhecer com maior facilidade aquilo que nós conhecemos como zona híbrida, certo? O que seria essa zona híbrida? A zona híbrida nada mais é do que nós percebermos que, apesar de se ter uma relação jurídica que a gente chama de relação jurídica patrimonial, eu não posso chamar, né, ou indicar que essa relação jurídica no nosso sistema jurídico ele vai ser uma relação jurídica de direito real também, certo? Porque o nosso legislador adotou aquilo que nós conhecemos como teoria dualista ou teoria binária. O nosso legislador ele dividiu no seu regime jurídico o que seria o regime de obrigações e o que seria o regime de direitos reais. Então, a gente vai ter no Código Civil capítulos distintos para tratar das duas temáticas. Por isso que as duas temáticas vão ter características diferenciadas. Na perspectiva monista ou unitária, a gente vai ter o direito obrigacional e o direito real num único livro, que nós chamamos, por exemplo, genericamente, né, no direito comparado, daquele título que seria das relações patrimoniais, onde você mescla, né, o que é obrigação e o que seria direito real. Então, o nosso legislador, ele fez essa diferença, assim, de modo bem claro, né? Então, nós temos dois livros distintos, um só sobre obrigação, outro só sobre direito real. Só que tem uma situação que essa distinção ela não explica, né? Ela não complementa, que é o que a gente vai chamar de zona híbrida. O que seria essa zona híbrida? Ou zonas de confluência, ou figuras híbridas? São situações em que eu tenho uma obrigação, porém, ela poderá apresentar características de direito real. Por isso que a gente vai dar esse nomezinho de zona de confluência. É como se você imaginasse aquele conjunto numérico. Repare, eu tenho aqui de um lado, não está muito bonito não, mas vai dar para entender, obrigação. Eu tenho do outro lado aqui o direito real. O que é essa zona híbrida? É exatamente essa situação aqui de interseção. Eu vou ter obrigação, mas ela vai ter características também de direito real. Naturalmente, não todas as características, mas parte dela, tá? Então, a gente vai ter 3 exemplos que são os mais clássicos, os mais recorrentes, que são as obrigações pro terreno, as obrigações de ônus real e as obrigações de eficácia real, tá? Então, tem alguns autores que tratam disso só fazendo abordagem sobre o próprio terreno, outros fazem chamar atenção para esses 3 tipos e outros apenas indicam que há essa zona de confluência e essa, digamos assim, distinção entre direito de personalidade e direito real, tá? A primeira zona de confluência, a primeira zona híbrida é o que a gente conhece como obrigação próprio terreno. Reparem só. A obrigação próprio terreno, ela também vai ser chamada de obrigação mista. Ela é aquela que vai aderir à coisa. Ela vai ser uma imposição ao proprietário. Então, para onde a coisa for, a obrigação ela vai junto.
né? Então, os exemplos clássicos que a gente tem são os impostos, né, territoriais, seja o territorial urbano ou o territorial rural, o IPVA, que é imposto sobre a propriedade, né, de veículo, a taxa condominial e a obrigação de recuperar a área ambiental degradada. Como é que funciona isso? De modo assim bem genérico. Estou aqui no meu apartamento, né? O meu apartamento é uma propriedade minha, ou seja, uma coisa que, em razão do direito real de propriedade, eu estou ligada a esse meu apartamento. Por ele fazer parte de um condomínio, eu tenho a taxa condominial. A taxa condominial, ela é uma taxa que é vinculada à unidade. Então, quem deve a taxa condominial? Eu, certo? Se eventualmente eu alugo o meu imóvel, eu posso acordar até mesmo com o meu inquilino que ele vá pagar a taxa condominial, que ele pague, por exemplo, o IPTU desse imóvel. Posso fazer esse acordo. Só que esse acordo para o credor ele não tem validade, tá? Porque é uma obrigação que ela adere à coisa. Então é uma obrigação que ela está junto da coisa. Logo, vamos imaginar que eu fiz esse pacto com o meu inquilino. Só que ele não pagou. Quem vai ser cobrado? Eu. Certo? Eu não vou justificar, por exemplo, para a fazenda pública, porque eu fiz um contrato e o inquilino não pagou, vão atrás do inquilino. Não, eu não vou justificar para o condomínio, porque eu fiz um contrato que ele não pagou, vão atrás do inquilino. Não, não interessa, porque ela pertence à coisa. Aí vamos imaginar que eu estou com esse meu imóvel com a taxa condominial em atraso. Aí eu vendo o imóvel para um terceiro. Quando esse terceiro adentra no imóvel, vamos imaginar que ele adentrou no imóvel hoje, certo? Então, ele adentrou hoje, 30 de março de 2020, tá? A taxa condominial que está em aberto são as taxas todas do ano 2019. Quem vai ser cobrado dessa taxa? O atual proprietário. Porque a obrigação da taxa ela é própria terreno, ela está aderente à coisa. Então, o atual proprietário, ele deverá pagar essa taxa, ainda que o imóvel não tenha sido dele anteriormente, né? Então, surgirá essa necessidade do pagamento dessa taxa. É como se ele, digamos assim, ele recebe a coisa, ele recebe o patrimônio, que é um direito real, com essa obrigação junto. É uma espécie de, digamos assim, aderência dentro da coisa que vai ser imposta ao proprietário. E aí essa obrigação própria terreno, ela também vai trazer algumas características, tá? Como eu coloquei para vocês, ela vai ser transferida junto com a transferência da propriedade. E ela permite que o seu valor ele ultrapasse o valor do bem. Essa característica ela é importante para que a gente possa diferenciar a obrigação próprio terreno da obrigação de ônus real. Repare só, aqui eu posso ter, por exemplo, um IPTU que ultrapasse o valor total do bem. Vamos imaginar um cenário de IPTU progressivo, né, que a gente normalmente estuda em direito constitucional, quando se aborda o direito de propriedade, e também no direito tributário. Então, eu posso ter uma situação que aquela alíquota ela vai sendo majorada e aquela dívida ela vai sofrendo, né, cenários acerca do inadimplemento, seja mora, ônus, juros, etc. E aí aquele valor da dívida vai superar o valor da coisa. Por quê? Porque é uma obrigação própria terreno. Então, eu tenho esse permissivo, certo? Inclusive, a gente tem uma doutrinadora, que é Maria Helena Diniz, que ela chama a atenção para a possibilidade daquilo que nós conhecemos como abandono liberatório, que é você abrir mão do bem para pagar o credor, tá? Que são situações que vão poder acontecer nas obrigações próprio terreno. Diferente da situação do que a gente conhece como obrigação de ônus real. Porque na obrigação de ônus real, você vai limitar o uso ou o gozo da coisa. Ou seja, você vai poder indicar, né, para aquela coisa uma espécie de ônus. Exemplo clássico, a constituição de renda. Tá? Então, vamos imaginar que você faz a doação, né, de uma
propriedade, né? Então, um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu doei uma fazenda para Paulo. Nessa doação, eu inseri no contrato de doação uma cláusula em que Paulo vai ter que destinar 50% do que ele ofere para Flávio. Então, eu vou trazendo um ônus dentro daquela relação jurídica com a coisa. E a gente vai dizer que é ônus real porque ele vai derivar de um direito real, tá? A diferença entre o ônus real e a obrigação própria é que no ônus real eu não posso ter um valor que ultrapasse o valor da coisa principal. No ônus real, eu preciso que o valor ele esteja limitado até o valor da coisa, certo? Então, esse aqui é um ponto. E a terceira figura que a gente tem é a figura da eficácia real. Como é que funciona essa eficácia real? Aqui, como eu disse a vocês no iniciozinho da nossa aula, a obrigação ela vai ter uma eficácia que a gente chama de eficácia interpartes, ou seja, ela é aquela relação jurídica que interessa apenas às partes que ali estão presentes, aos sujeitos presentes. Beleza, certo. Porém, eu posso ter umas permissivos, né, dentro do ordenamento que essa obrigação, que é interpartes, ela seja registrada. Ou seja, eu estou trazendo uma característica do direito real, que é o registro, que é a publicidade. Para que, então, com esse registro e com essa publicidade, você dê um efeito erga omnes para aquilo que originalmente seria uma obrigação interpartes. O exemplo clássico que a gente tem é a situação prevista no artigo 8º da Lei de Inquilinato. O que é que esse dispositivo nos indica? Eu posso ter, por exemplo, um contrato, certo? Como eu disse há pouco para vocês, um contrato de aluguel na minha propriedade. Beleza, tem um contrato de aluguel, o que é que a legislação vai chamar a atenção? Aí eu quero vender a propriedade. O meu inquilino ele tem o direito de preferência. Ok, eu ofereço para o meu inquilino, ele não quer comprar. Então, eu estou liberada para oferecer para terceiros, né? Desde que seja, obviamente, o mesmo valor. Aí eu ofereci para terceiros, um terceiro veio e comprou. O meu contrato ainda estava em vigor com o meu inquilino. Quem compra o bem é obrigado a respeitar aquele contrato de locação? Depende. Depende de quê? Se eu dei eficácia real ou não para o contrato de locação. Repare só. Se eu não tiver dado eficácia real, se eu fiz um contrato de locação comum, tá? Não há o registro desse contrato na matrícula do meu imóvel. Então, o novo proprietário não é obrigado a respeitar esse contrato de locação. Ele vai poder notificar para que o inquilino saia do imóvel, por exemplo. Se eu dei eficácia real, ou seja, se ao lavrar o contrato de aluguel, eu fiz o registro desse contrato junto ao cartório de registro de imóveis, lá na matrícula do meu imóvel, quem adquire o bem já está ciente que ali tem um inquilino. Então, em razão dessa publicidade, o novo proprietário obrigatoriamente terá que respeitar aquele contrato. Então, eu tive uma obrigação que seria comum, né, que teria efeito interpartes, e eu trouxe uma característica do direito real, que é essa eficácia real, a partir da publicidade dada por meio do registro, tá? Então, basicamente, essas são as três figuras, que são a nossa zona de confluência, certo? E aqui a gente fecha o nosso conteúdo relativo às noções gerais do direito obrigacional, né? Somando esse conteúdo mais os outros que já foram trabalhados nas aulas anteriores, certo? E aí no próximo bloco a gente vai passar a tratar da classificação das obrigações, tá certo? Uma boa tarde, bons estudos para vocês. Até mais.